11 horas mais 22 minutos, hoje, manhã de quinta-feira, dia 7 de maio de 2026. Estamos ao vivo aqui na sua Rádio Educadora 90.3 FM, trazendo mais uma notícia, aqui mais uma entrevista do dia para todo o Alto Vale, Médio Vale e Planalto Serrano. São mais de 23 municípios ligados aqui na sua Rádio Educadora. Estamos ao vivo também pela fanpage, nossa página do Facebook, nossa página com mais de 154 mil seguidores que nos acompanham diariamente com as principais notícias, destaques de toda a nossa região. Como já anunciado hoje aqui no nosso bate-papo, nossa entrevista de dia, recebendo a presença do taiuense Mário Hildebrand, ex-secretário da Defesa Civil do município do estado de Santa Catarina, que quero primeiramente cumprimentar. Ex-secretário, bom dia, seja bem-vindo aqui nos estúdios da Rádio Educadora. Bom dia, Aristeu, bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Educadora. Quero aproveitar, mandar um abraço para o pai e para a mãe que deve estar me ouvindo nesse momento, né? São fãs teus aí do teu programa também. Então, agradecer aqui ao convite, a presença do prefeito Aristides também, que é uma alegria, uma honra para mim. E, sem dúvida, uma satisfação vir aqui fazer uma prestação de contas. Que bacana. Eu acho que esse é o ponto principal, não estando mais como secretário por força de legislação, mas aceitando o desafio de vocês de vir aqui explicar como estão os processos, como é que a gente deixou isso lá, até para a população ficar um pouco mais esclarecida com o viés em relação a essa questão do El Niño, né? Todo mundo está um pouco assustado com isso, e com razão, né? Porque quando as notícias vêm, a gente fica preocupado, ainda mais numa cidade que foi impactado tanto como Taió foi, como o Alto Vale foi. Eu já vivi enchentes aqui, né? 83 e 84 eu estava aqui, eu morava aqui com meu pai, eu, Aristides e tantos outros, né? Éramos um pouco mais jovens naquela época, né? E acompanhamos aí o desafio daquela enchente, olhávamos do morro da nossa casa lá, a enchente, e com certeza as demais enchentes que vieram depois impactaram muito a vida do taiuense e do Alto Vale, e a gente está aqui para prestar esclarecimentos. Que bacana. Quero agradecer a presença também aqui do prefeito do município de Taió, prefeito Aristides Eloy Valentini. Prefeito, mais uma vez, muito bom dia, seja bem-vindo aqui na Educadora. Bom dia, Aristeu, bom dia a todos os ouvintes da 90.3, né? É uma honra sempre estar aqui, né? Você dialogando, conversando, levando a informação a todos, né, que querem ouvir, querem saber o que está acontecendo. Em especial aqui eu quero cumprimentar o ex-secretário Mário Hildebrand, né? E pelo convite, né, feito, estar junto aqui no dia de hoje, ser grato, né, por aquilo, né, que durante 1 ano e 4 meses na frente da Secretaria de Defesa Civil, o quanto o Mário fez por Taió, um taiuense que luta e quer o bem da nossa cidade, e não só por Taió, por todo o Alto Vale também, né, aquilo que foi feito por todo o estado, mas principalmente hoje no Taió, né, como falou, vem aqui fazer uma prestação de contas daquilo que foi feito, que foi elencado, né, para o nosso município, né, muita coisa boa acontecendo. Então, esse olhar diferente para o nosso município. Então, nada mais, menos, né, que ser justo e grato para aqueles que lutam para o nosso município. E agradeço o convite no dia de hoje, e vamos ver as boas notícias, né, e aquilo que foi feito para o nosso Taió e que vai sendo feito para o nosso município Taió. Que bacana. Secretário, vamos iniciar nosso bate-papo de hoje, então, falando de assuntos relacionados aí, como o senhor bem falou, né? Hoje o senhor já não faz mais, o senhor não é mais secretário aí da Defesa Civil aqui do estado de Santa Catarina, mas a gente acompanhou esse período em que o senhor esteve aí frente a essa pasta aí, que o senhor iniciou e fez um trabalho aí, iniciou em janeiro de 2025, saindo agora em abril de 2026, né? 31 de janeiro até 1º de 2025, 1º de abril de 2026. Exato. Secretário, até nosso bate-papo, nossa conversa aqui teve início já há um tempinho atrás, uns dias atrás, e quando foi até anunciado em nosso portal uma notícia que na oportunidade, quando o senhor veio a Taió aí junto com o governador Jorginho Melo, né? Em um trecho da sua fala, o senhor anunciava que em março, mais tardar abril, as máquinas estariam roncando aí dentro do Rio Taió, fazendo esse trabalho de desassoreamento, limpeza, né? E finalizou abril e entre aspas, não aconteceu esse trabalho. Toda a mídia da nossa região noticiou isso aí, e nesse momento o senhor muito rapidamente entrou em contato, né? Até com o Vladimir, o pessoal sempre buscando essa transparência, e eu gostaria de falar que o senhor falasse um pouquinho, né, até rapidamente, por nosso tempo um pouquinho limitado hoje, mas falar o porquê que nesse momento ainda as máquinas não iniciaram o trabalho já anunciado naquele dia, junto com a presença do governador, secretário. Bom, quando nós estivemos aqui, nós anunciamos uma série de recursos e de ações para a Defesa Civil da cidade de Taió. Recursos, ações importantes de proteção e defesa civil, desde um carro 4x4,
com equipamentos para a Defesa Civil. O muro está sendo feito aí também, recursos da Defesa Civil do Estado para melhorar a estrutura da Defesa Civil. Hoje, por exemplo, tem equipes fazendo curso lá para pilotar os barcos, também intermediado pela Defesa Civil. Nós também liberamos um caminhão-pipa para ajudar aqui a cidade em relação à Defesa Civil. O prefeito está organizando a compra desse caminhão-pipa, uma ação importante para a cidade de Itaió, bem como a questão da barragem de Mirim-Doce, que foi lançado o processo licitatório. O Tribunal de Contas entendeu que tinha alguns ajustes para fazer, a Secretaria de Estado está fazendo, né? Mas com todo o respeito ao Tribunal de Contas, quem conhece Mirim-Doce, eles, por exemplo, disseram que a gente tem que extrair areia do rio lá para fazer a obra. Quem conhece Mirim-Doce sabe que não tem areia lá, lá é seixo, né? Então são os desafios dos órgãos de controle que vai ser resolvido, e a Defesa Civil está trabalhando, e a gente crê aí que nos próximos 30, 60 dias lance de novo a licitação da barragem de Mirim-Doce, que é uma barragem que vai levar uns 2 anos e meio, 3 para ser construída, porque é uma barragem importante. Vale lembrar, né, Aristeu, que nunca o estado de Santa Catarina construiu alguma barragem. Todas as barragens que estão aí foram construídas pelo DNOS, pelo governo federal, e agora estão sendo repassadas gradativamente. Eu terminei um processo, inclusive, de recebimento dessas barragens para o Estado fazer a manutenção. A Defesa Civil Nacional tinha vários problemas, e para a gente acabar com esse problema, a gente assumiu isso. Então, várias situações foram resolvidas. Por exemplo, em Tuporanga, né? Nós trocamos as comportas de lá e automatizamos a barragem. Né? Foi feito um contrato emergencial naquela época porque travou 2 comportas e permitiu que se fizesse. Mas a barragem de Itaió não, a barragem de Itaió ela vai ser trocada as comportas. Foi lançado o processo licitatório, 62 milhões de reais de investimento, todas as comportas vão ser trocadas, toda ela vai ser automatizada, e também vai ser resolvido um problema que se criou lá atrás, que foi o canal extravasor, que não foi feita uma contenção e hoje está comendo o barranco do outro lado. Todo mundo que vai lá vê, né? E daqui a pouco é capaz de cair até a ponte lá, né? Do problema que gerou. Então isso tudo está dentro desse pacotão para automatizar a barragem. Foi lançado e dia 23 de junho abre essa questão. Ah, Mário, mas então a barragem não está funcionando. Não, foi feita toda a manutenção, tinha um problema com a comporta 4, foi ajustado o problema, todas as comportas foram avaliadas, tem sido feito monitoramento quase que mensal, abre e fecha a comporta, teste, para não ter problema nenhum. Então tudo isso está sendo feito com muita responsabilidade. Foi feita a revisão elétrica, então tudo que precisava para melhorar ainda mais o funcionamento da barragem está funcionando. Ela é operacionalmente manual. Bom, ela foi manual 53 anos. Sim. Né? Então o que nós estamos fazendo é inovar. Né? Nós estamos inovando para que ela daqui a 2 anos, quando terminar o processo, a obra, ela seja automatizada. Isso prejudica ela ser manual? Não, porque a Florianópolis vai ligar e o operador vai fazer a ação. E é importante destacar, é o prefeito Aristides que decide se abre a barragem? Não. É o prefeito de Blumenau, quando eu era Mário, se decide se abre e fecha a barragem? Não. Né? É o prefeito de Rio do Sul? Não. Os técnicos da Defesa Civil lá em Florianópolis que analisam o volume de chuva, a quantidade de água e aonde ela vai impactar, para que haja esse cuidado. Então, isso também é feito pela Defesa Civil do Estado. Na época teve uma polêmica em relação a isso, então é importante deixar isso bem esclarecido. E vale também lembrar que a barragem de Tuporanga e a barragem de Itaió não foram feitas para beneficiar Blumenau. Nem a de Mirim-Doce vai ser feita para beneficiar Blumenau. Nem a de Petrolândia. Elas são feitas para beneficiar o Alto Vale do Itajaí. A barragem de Itaió, ela beneficia Itaió, ela beneficia Rio do Oeste, Laurentino, Rio do Sul e Lontras. A barragem de Ituporanga, ela beneficia Ituporanga, Aurora, Rio do Sul e Lontras. Ou seja, as barragens foram feitas para o Alto Vale. Ajuda Blumenau? Ajuda um pouquinho. Ajuda o Médio Vale? Ajuda um pouquinho. Né? Eu acho que é importante fazer esse esclarecimento aqui. Né? Mas a barragem de Itaió, a barragem José Botê, todas elas estão funcionais. O que ajuda o Médio Vale, ajuda Blumenau, é a barragem José Botê. Se ela não funcionar, é no mínimo 2 metros a mais de água dentro de Blumenau, só para vocês terem uma ideia. Então ela está hoje funcionando e nós resolvemos o problema com a comunidade indígena. Depois de 22 anos os índios atirando flecha na população e os índios sendo enganados, a gente foi lá e resolveu.
Ou seja, conversou com eles e fez um acordo, e hoje a barragem está na mão do Estado. Inclusive a licitação foi lançada na minha época, já está sendo homologada, só falta o governo federal dar o aval final para a gente poder fazer a obra. Se não der, o governador Jorginho diz que paga tudo e sem problema nenhum. Né? Então, só para deixar, todas as barragens estão funcionando. 100%. Né? Então, eu acho que esse é um ponto, deixar claro à população, bem esclarecido. Em relação à limpeza e desassoreamento do rio, nós abrimos a licitação dia 17 ou 16 de março da empresa. O contrato já está assinado. Foi uma licitação que tinha um valor de R$ 5.467.000. Já tem uma empresa vencedora, ela venceu por cerca de R$ 3 milhões. A empresa já está vendo os locais aqui. Só falta o governador e a equipe lá definir a ordem de serviço, que deve ser aí nos próximos 10 ou 15 dias. As máquinas estão dentro do rio. Inclusive, eu já falei com empresários aqui que em Itaió, que o pessoal já foi ali para comprar, fazer negócio de combustível, ver o bota fora, já procurar a prefeitura para organizar. Então a empresa já está se organizando. Já falei com o engenheiro da empresa, assim que der a ordem de serviço, no máximo 10, 15 dias eles estão com máquina dentro do rio. Porque às vezes o pessoal acha que a obra é só a máquina. Não, a obra eles fazem topografia, eles fazem toda uma avaliação, rever, porque eles fizeram um projeto em cima de foto. Né? Então eles vão olhar, aquela árvore que estava caída está ali ainda, aquele monte de barro está ali ainda, aquela torre ou tem mais. Então eles fazem uma reavaliação, fazem um novo projeto e começam a atacar. E aí vão falar com o prefeito, começamos aonde? Debaixo da ponte? Né? Ou começamos lá em cima e vamos vindo. Aí eles também vão negociar com a prefeitura. São 3,5 km praticamente de limpeza do rio Taió. Né? Do rio Taió, é importante dizer. Sim. Mário, e o rio Itajaí do Oeste? Né? Vão ser 7,1 quilômetros de limpeza. A licitação abre agora dia 14 de maio. Tá? Então, se tudo der certo em 30, 60 dias, a empresa... Porque o grande problema que teve nessa licitação é que as outras empresas recorreram. Né? Aí vai, volta. O prefeito estava falando aqui de obras, né? Parece ping-pong, tu dá uma raquetada, eles devolvem a raquetada. Sim. Então, infelizmente, a gente tem que cumprir a questão jurídica. Ainda cumprindo a questão jurídica se incomoda, imagina nesse caso. Então, esse é o desafio em relação a isso. E secretário, a gente vai falar um assunto aqui. O senhor esteve à frente da pasta aí por 1 ano e 2 meses, né? Então o senhor não responde nada pelos que estavam antes do senhor aí. Não. Uma notícia que chama a atenção, que até foi publicado lá no Tribunal de Contas de Santa Catarina, em 2024, diz que o TSE de Santa Catarina, ele constata que o Estado deixou de aplicar 265 milhões em ações de defesa civil entre 20 e 23, né? E fez recomendações ao governo. Na sua avaliação, defesa civil talvez deixou de investir, ou por que o TSE teve que ter essa atitude de pedir investimento? O TSE tem razão. Né? O governo anterior não aplicou o recurso efetivo. E o governador Jorginho Melo, no primeiro ano, tomou pé, teve que pagar uma dívida que ficou, uma dívida importante, né? Ele foi anunciado. Então, o primeiro ano ele também teve que ajustar as melancias na carroça, mas que foi o ano 2023. Mas no ano seguinte, o governador já determinou, já foram investidos 80 milhões, e na minha gestão agora foram quase 300 milhões de investimento. Pro ano, fora Sim. o que a gente, só para ter uma ideia, aqui no Alto Vale, a barragem de Mirim Doce, 110 milhões, né? Vai ser aproximadamente. A reforma da barragem de Itaió, 62 milhões, somando 170, mais a limpeza do rio Taió, aí dá mais 10 milhões, vamos botar, está em 11, mas vamos arredondar que vai baixar o valor, 10 milhões, mais 3 milhões, são quase 200 milhões de reais de investimento só em Taió, praticamente, Taió e Mirim Doce, para beneficiar a cidade. Além disso, né, nós temos um recurso federal, que aí é um projeto um pouco mais longo, né, porque o recurso federal tem um trâmite mais lento, infelizmente é assim, e que nós vamos usar lá para, a priori, se o governo federal aceitar o projeto, né, são 10 milhões e pouco para fazer o asfaltamento do acesso para a barragem, e mais a ponte nova do lado daquela outra ponte que já foi anunciado. Sim. O projeto está sendo feito e tem mais 10 ou 11 milhões de reais que a gente vai usar para fazer algumas contenções
Infelizmente, aqui em Taió, ao longo da história, e não é Taió, os europeus, eles eram acostumados a morar do lado do rio e vieram para cá e fizeram a mesma coisa, né? Então, a Taió tem uma parte ali que está dentro do rio praticamente, né? E ali a gente tem que fazer uma série de contenções, porque tem casa que daqui a pouco não tem mais pé para ficar. Então, a gente vai fazer uma série de projetos ali importantes de enrocamento, né? De contenção em alguns pontos mais, não é toda a região, alguns pontos mais drásticos, que vão aumentar a velocidade da água, né? Porque quanto a água for embora, melhor, e que vão evitar com que haja mais barrancamento. Com mais barrancamento é mais sujeira dentro, a água para mais. Então, tudo isso ali passa de 200 milhões de reais de investimento. Isso não é só aqui, não adianta só limpar aqui, mas, por exemplo, Rio do Oeste já foi limpo 7 quilômetros, e agora vai ser limpo mais 3 quilômetros e pouco. O governo do estado está fazendo essa licitação, também já tem empresa ganhadora, vai ser dada a ordem de serviço. Foi liberado o recurso para a Prefeitura de Laurentino de 11 milhões e 900 mil, 10 milhões e 900 mil reais, para eles fazerem a licitação de Laurentino também, da limpeza do rio dos 11 quilômetros, foi 12 milhões de reais. Rio do Sul, né, nós estamos fazendo a licitação daquele trecho de Laurentino até Rio do Sul e de Aurora até Rio do Sul, 21 milhões de reais de investimento. O estado está fazendo a licitação. Lá depois, um trecho em Rio do Sul já foi limpo. Depois daquele trecho limpo até a divisa de Lontras, o estado está fazendo uma licitação de mais 21 milhões de reais de limpeza e desassoreamento. E lá em Lontras nós também estamos fazendo mais de 21 milhões de reais até no Salto Pilão. Porque daqui até o Salto Pilão dá 10 metros, vamos botar, no máximo de queda, né? Então, quanto mais limpo tiver para baixo, vai sugar, é um funil, né? Então, ele vai acelerar a água. Então, por que o Estado fez praticamente todo esse processo por conta própria? Para poder fazer com que a vazão da água aqui do Alto Vale seja mais rápida, né? Passando por Rio do Sul. Aí, ainda liberamos para Trombudo Central, 6 milhões, para Agronômica, 10 milhões e 900, para Agrolândia, 1 milhão e 400, para Aurora, 2 milhões e 300 e para Ituporanga, 4 milhões, para Embuia, 250 mil. Todas essas cidades ganharam recursos para fazer. Mas, às vezes, e aqui não é a culpa do prefeito, né? Como a gente tem uma equipe, a gente pegou os projetos principais, eu chamo da artéria, né? Qual é a artéria? É Rio do Sul, Lontras, Rio do Sul, Rio do Oeste e Taió. Esses projetos a gente pegou para fazer pela Defesa Civil lá, para acelerar a água, para ela ir mais rápido embora, né? Então, esses projetos vão acontecer, todos eles agora nesse período, inclusive até no máximo, eu acho que em agosto, todos eles vão ter máquinas dentro do rio. Secretário, a gente está vivendo um dilema muito grande aí, onde todos estão sofrendo por essas informações, né? A gente hoje sabe do conhecimento, da importância do Ronaldo Coutinho, o Peter, são profissionais nessa área, e eles alertam aí para o El Ninho muito feroz que está vindo para nossa região. Eu pergunto para o senhor, Defesa Civil tem conhecimento dessa previsão? Já tinha conhecimento antes? Talvez por que a Defesa Civil talvez já não fez essas limpezas, algumas obras a um período anterior, tivesse já realizado algumas melhorias, porque a preocupação da população nesse momento é essa vinda agora, vindo essa previsão aí desse El Ninho, como vai ser feitas essas limpezas, esses trabalhos, e também vale pensar, secretário, que a gente percebe que a população está muito apreensiva, né, secretário? Então eu lhe pergunto, qual que é o meio que a Defesa Civil tem para saber, um radar meteorológico, como é que ela funciona? Existe uma previsão de quantos meses de antecedência de alguma catástrofe, secretário? Então, é importante destacar o seguinte, né? Nós já estamos trabalhando nisso por conta não só do El Ninho. A gente tinha informação que poderia haver aquecimento do Oceano Atlântico, né? E que poderia formar um El Ninho. Tanto que a informação oficial, todo mundo está passando agora, porque pode ver que o Coutinho e os outros, com toda a responsabilidade, eles estão tentando trazer a informação, mas a Defesa Civil também está passando a informação do El Ninho, né? E foram feitos, esses projetos já começaram todos ano passado, né? Não é de hoje. Nós estávamos falando aqui de pavimentação de rua, né? O prefeito mesmo estava falando, um projeto de pavimentação de rua, ele não nasce hoje, né? Até você ter um engenheiro, fazer um projeto. Nós estamos fazendo esses projetos desde o ano passado.
já foi feita uma parte de limpeza e desassoreamento lá em Rio do Sul, foi tirada uma ilha que travava a água lá, a Ilha do Jockey. Foi tirado, foi limpado quase 6 quilômetros lá dentro de Rio do Sul, que era a parte mais crítica. Foi tirado que travava a água, inclusive para o Alto Vale, para acelerar a água. E aí foram feitos projetos para todas essas outras regiões, né? Então, além disso, nós trabalhamos muito forte nisso. E eu tenho acompanhado, e como prefeito que fui em Blumenau, eu acompanhava os meteorologistas, tanto o Peter como o Coutinho. Eu acho que eles têm o dever e têm feito isso dentro do caminho deles, com responsabilidade, trazendo informação, né? Mas em 83 e 84, em 2023 foi dito para mim que Blumenau também ia ser pior que 83 e 84. E não foi, mas aqui no Alto Vale foi, né? Então, o que isso significa? Nós temos uma previsão de El Niño que ele vem para o sul do Brasil. Esse sul do Brasil pega a região de São Paulo até o Rio Grande do Sul. Bom, aonde vai efetivamente vir esta água e qual é a quantidade de água, isso vamos saber mais próximo, né? Tanto que há um risco de ter quantidade muito grande. Como aconteceu, pode ser que seja que nem aconteceu em 2008, só em cima de Blumenau, né? Blumenau e Gaspar, foi a maior tragédia do Brasil naquele momento. Foram 135 vidas perdidas, num final de semana, 600 milímetros. Né? Agora nós tivemos esses dias lá em Luiz Alves, 186 milímetros em 6 horas. E não tinha El Niño nada. A chuva caiu ali. Mas a previsão da célula, a gente tem feito isso sempre. Por exemplo, hoje já tem uma previsão de chuva isolada, né, para o final de semana, para hoje à noite, para algumas regiões do oeste. Vento, então tudo isso é feito acompanhando os radares e também acompanhando toda a estrutura. E além disso, nós instalamos, por exemplo, aqui em Taió, nós instalamos estações meteorológicas lá no Passo Manso, lá em Rio do Campo, né? Em outros lugares, porque hoje o Jonathan, que coordena a Defesa Civil, ele sabe quanto está chovendo lá, com a Defesa Civil do Estado, quando está chovendo no Passo Manso, e sabe calcular, inclusive com o volume de água, quando essa água vai chegar aqui, para ele poder avisar a população com o tempo. Então nós fizemos isso no estado inteiro, né? E fora a estrutura das defesas civis, né? Quem trabalha no primeiro atendimento no município é o município, o Estado presta apoio. Então esse trabalho foi feito com muita responsabilidade, e os processos licitatórios estão aí, tiveram meses de trabalho. O pessoal vinha aqui no Rio, o Jonathan entrava com o barco, fazia foto, fazia avaliação, fez isso lá em Rio do Sul, fez isso em Rio do Oeste, fez isso em Londres, fez isso em todos esses lugares para a gente fazer projetos bons e com responsabilidade, porque a gente não pode jogar dinheiro público, não é só abrir, limpar o rio, tem que ter resultado da limpeza também. Muito bem. E, secretário, agora o senhor falou da barragem, um assunto muito interessante. A gente sabe, como o senhor bem falou hoje, a Defesa Civil de Taió está muito bem assistida, assim falando, né? Mas nós passamos uma cena lamentável em 2023, onde infelizmente a nossa Defesa Civil Municipal estava precária, né? Poucas embarcações, pouco monitoramento, não tínhamos uma resposta rápida, desde internet, enfim, um geralzão. Taió sofreu muito com isso na de 2023. E agora com a nossa barragem, falando assim, 53 anos ela tem. Eu pergunto para o senhor, a gente percebe que em 53 anos aí tem bastante sedimento lá naquela barragem, né? Talvez a Defesa Civil do Estado, ela talvez não estaria deixando em segundo plano um pouco a importância dessas barragens, porque não seria mais fácil fazer um trabalho, vamos dizer, anualmente de limpeza e sempre monitorando as condições da barragem, do que agora esperar 53 anos sem uma reforma ampla para agora fazer essas mudanças? Não seria muito tardio agora ter que realizar esse trabalho todo, sendo que poderia se fazer anualmente? É importante destacar que são 53 anos que não estava na mão do Estado. Ah, sim. Né? Quando a gente fala, parece que a gente tinha a barragem no controle do Estado. O Estado foi lá, há pouco tempo atrás, e disse, olha, nós queremos assumir o controle da barragem. Nós trouxemos para cá para poder fazer isso, entende? Então foi uma decisão do Estado para cuidar desse processo, para ter esse controle nas mãos. E na minha gestão na Defesa Civil a gente fez, inclusive quem olhar os vídeos lá vai ver que a gente fez limpeza de sedimentos na barragem, e limpeza de sedimentos importantes. E agora nós contratamos uma empresa que vai fazer o valor do orçamento anual, né? Não quer dizer que vai ser pago isso, é por quantidade de sedimentos retirados, né? Uma empresa que eu não lembro o nome da empresa que ganhou,
por 8 milhões e 800, 8 milhões e pouco, né? Que vai fazer a retirada de sedimentos da barragem de Taió, de Ituporanga e de José Botê. Não tinha, né? Então, quando eu entrei lá, uma das primeiras coisas que eu disse, não, como eu conheço, né, a minha família, como a família do prefeito Aristides, perdeu terras para a barragem, né? Então a gente conhece aquela região muito bem, né? A minha mãe cresceu lá, né? A minha mãe disse que brincou no pasto lá, né? A casa que eles moravam foi submersa por conta da barragem. Então a gente sabe dessa necessidade. Uma das primeiras coisas que eu fiz sem contrato, tinha um outro contrato lá, e a gente tinha algumas horas máquinas, foi lá e fez a limpeza da barragem dos sedimentos perto tanto que parte das comportas estava debaixo da lama, a gente foi lá e limpou. Então tirou bastante lodo, fez esse trabalho, e agora tem uma empresa especializada, que a ordem de serviço, se não foi dada, vai ser dada nos próximos dias, que vai fazer isso em todas as 3 barragens. Então isso foi feito com responsabilidade. A troca das comportas, bom, a manutenção sempre foi feita. Quem decidiu fazer a troca das comportas foi o governador Jorginho Melo. Né? O governador Jorginho Melo disse, eu quero comporta nova em todas as barragens, eu não quero gambiarra, eu quero reforma. Então, Ituporanga, a gente já foi a primeira que fez e funcionou, a gente viu que deu resultado, e agora a gente está trazendo esse mesmo modelo para Taió. Então, o governador Jorginho Melo e o secretário Fabiano, que está tocando o processo agora, o Coronel Fabiano, tem muita responsabilidade, carinho por isso. O Coronel Fabiano aqui de Rio do Sul também conhece essa necessidade, então sabe a importância disso. Eu sou de Taió, ele é de Rio do Sul, então a gente tem história no Alto Vale. Né? Secretário, uma pergunta que chega para nossa redação sempre aí, com essa troca das comportas, né? A gente sabe que isso aí vai dar um trabalho, está previsto essas trocas. Quando o Taió fez aqui o canal extravasor aí, foi um dilema que tiveram que fazer um muro de contenção para a água não chegar ali, a barragem quase vertendo, e ela com aquela abertura ali, movimentou muito a cidade, o pessoal ficou muito apreensivo. A população pode ficar agora apreensiva nessa questão de trocar as comportas da barragem com previsão de enchente, tem previsão para trocar meio logo essas comportas, se mexer nisso agora, pode vir a enchente, como é que fica? O processo licitatório abre em junho, né? Então, até a empresa fazer o projeto e iniciar, vai ser depois dessa fase. E outra coisa, mesmo que a empresa fosse contratada hoje, né, com certeza ela não faria, porque a gente tem responsabilidade com relação a isso também. Lá em Ituporanga foi feito, cada comporta que era feita a reforma, era feita uma avaliação prévia do tempo, quanto tempo demora? 30 dias. Então vamos olhar os próximos 30 dias. Porque a barragem é o seguinte, eles chamam uma palavra stop log, eles vão lá e fecham a entrada de água da comporta, é lacrada a entrada de água, então lacra a entrada de água, aquela comporta não funciona, ela não passa mais água. Então o que acontece? Durante esse processo vai ter uma comporta que não recebe água, né? Porque vai ser tirado a comporta que está lá dentro e colocada uma nova, vai ser totalmente reformada a parte de concreto, então não é só tirar fora, sacar e botar uma outra, né? Então é todo um trabalho de revitalização do túnel com ferragem, com nova, dentro do túnel é colocado uma nova anel de aço para que a água não corroa a estrutura da barragem. Então é todo um trabalho, não é só tirar a comporta ali, né? Então é todo um cenário que dure mais 50 anos, né? Então o objetivo é esse. E claro, cada vez que vai trocando a comporta, ela fica manual, e quando terminar a barragem inteira, toda ela vai ser automatizada. Inclusive tem hoje uma discussão em relação ao canal extravasor, que a operação é por guindaste, né? Mas ela vai efetivamente também ser automatizada, como foi em Ituporanga. Então, tudo isso vai ser feito com muita responsabilidade, está previsto nesse contrato para que não haja problema maior aí para a comunidade. Então, mesmo que o contrato fosse assinado hoje, né, se teria toda a responsabilidade de evitar mexer numa comporta no momento que seria necessária a comporta, porque quando abre a barragem, você precisa abrir a barragem, começa uma, duas, 3, 4, 5, 6, até 7 comportas, para que seja feito com responsabilidade. Então, isso não é nem o secretário que define, é a equipe técnica, né? Eles fazem análise hidrológica e fazem essa avaliação. É importante destacar, né? Abrindo a barragem aqui, essa água chega em
3 ou 4 horas ali em Rio do Sul. A primeira cidade é Rio do Oeste e Rio do Sul, que é impactada, e Lontras, né? Essa água aumenta o volume lá. Então, sempre é tomado por base essa questão. Tanto que antigamente a comunicação era feita, o responsável pelo DNS ligava para o prefeito de Rio do Sul, né? Ô prefeito, posso abrir a barragem ou não posso? Ah, pode, então agora eu vou abrir. Né? Era assim que funcionava antigamente, né? Era no telefone, ou no coisa com os prefeitos, né? O prefeito Aristides sabe bem dessa história. Então não era nem em Blumenau, não era Defesa Civil do Estado, era com o Rio do Sul, porque Rio do Sul olhava lá quanta água tinha dentro do seu quintal para definir. Então eu acho que esse é o ponto importante. Hoje não, hoje se olha quanta água tem dentro do reservatório, se olha quanta água tem abaixo, quanta água tem em Taió, né? Porque Taió também é importante, e quanta água tem para vir e quanta tem lá. Então é um cenário complexo hidrológico, por isso tem profissional de hidrologia hoje que faz essa avaliação, eles fazem conta, tabelinha, né? Por exemplo, quando eu era prefeito de Blumenau, a gente chegou a definir que a enchente em 2023 ia dar 11 metros no máximo. Se o governador não fechasse a barragem de José Boatê, com força policial, com a comunidade indígena, ia dar 13. E deu 10,79, porque a barragem foi fechada. Então, tudo isso é importante para a gente deixar claro a visão e o controle hidrológico. Não é o Mário que está lá, nem o Fabiano que está lá, nem o Jorginho Melo. Ele cobra do profissional, e a gente cobra com rigor, que apresente os estudos para a gente. Por que isso? Né? Aí a gente pergunta, esse cenário foi avaliado, aquele cenário foi avaliado, aquele outro cenário foi avaliado, tudo isso é feito com muita responsabilidade. Bacana. Secretário, a gente falando um pouco mais ainda dessa preocupação aí desse evento climático que está prestes a acontecer no sul do Brasil, não especificamente na nossa região Alto Vale, né? Quando se fala em 2023, a marca dos 12,40 aqui, isso ficou na cabeça de todos os taiwenses, que será uma imagem difícil de arrancar da mente, né? Foram 7 vezes que Taió fica embaixo d'água em menos de 45 dias. Isso chama muita atenção. Imagina, em 40 dias, 7 enchentes. Nós, da imprensa, rádio, né, como eu visito o comércio local todos os dias, nós estamos dentro das lojas. O prefeito bem sabe, contamos aí hoje, há uns anos atrás, antes de 2023, não tínhamos uma sala à disposição para um comércio abrir as portas na cidade. Hoje nós contamos com mais de 20 salas à disposição para alugar na Coronel Federsen. Eu pergunto para o senhor, população de Taió, os comerciantes que são mais afetados, como o senhor bem falou, que estão próximos às margens do rio, aí, podem ficar despreocupados com essa questão que a Defesa Civil está focada nessa prevenção, buscando os maiores recursos para que isso possa talvez amenizar o risco de cheia na nossa região? O governador Jorginho Melo é um alucinado para resolver e diminuir o impacto das cheias no estado de Santa Catarina. Ele é focado nisso. Então, cada vez que a gente sentava junto, ele discutia e cobrava resultado em relação a esse tema. Essa é a visão dele, né? Claro, o trabalho consiste em informação. Por isso, Aristeu, né? A rádio educadora é fundamental, né? A defesa civil do município é fundamental. Quando esse trabalho com os meios de comunicação funciona sincronizado, a população tem informação. Né? Hoje o Jonathan tem condição de fazer uma previsão do nível do rio com base nas informações. Né? E isso é chegar à informação correta. A gente tem que cuidar para que a gente não entre no alarde, né? Especialmente no meio da crise, né? No meio da crise, para fazer. Vou citar um exemplo para você. Claro. Né? Em 2023 eu estava em Blumenau e eu ia subindo a escada para fazer uma coletiva dizendo que o rio ia chegar no máximo a 11 metros em Blumenau. O governo do estado tinha acabado de soltar uma nota dizendo que em Blumenau ia dar 12. Né? Com base numa avaliação deles lá. O que eu fiz? Eu chamei a minha equipe e disse, vai dar 12. Vamos anunciar para a população que vai dar 12. Com responsabilidade. Olha, nós entendemos que a Defesa Civil do Estado repassou que vai dar 12 metros. Nossa avaliação prévia é de 11, mas vamos continuar acompanhando. Então, quem mora na cota até 12 metros, fique observando e acompanhando as informações. Isso não é alarde, isso é informação. Ah, mas eu não consigo mais sair quando chega nos 11. Então, sai antes, porque se você chegar nos 12, não consegue mais sair. Então, tenha essa... Então, a gente fazia
esse trabalho. Então, sempre a gente, na crise, a gente busca a informação na fonte oficial, né? Na crise eu não posso ficar discutindo que não é o que acontece aqui, né? Claro. Mas a educadora chegar e dizer, prefeito, não, prefeito, eu acho que vai dar 12h40 de novo. O prefeito disse, não, vai dar 12. Não, vai dar 11h40. Não, vai dar 12h40, prefeito, né? Então, quem está aqui tem que buscar ouvir a informação na base correta, que é a Defesa Civil do município. A Defesa Civil do Estado, ela ajuda no processo, mas a base principal é a Defesa Civil do município. Que bacana. Secretário, a gente, né, sempre gosta de trazer essa informação, como o senhor bem comentou, a educadora hoje já estamos aí completando 47 anos aqui em Itaió. E sempre eu ouvi a educadora desde criança, né? Então, bacana. Quando vocês falam em 47 anos, eu tenho 57, então desde os meus 10 até os 20 anos, eu ouvi a educadora de manhã cedo, então quando era AM, né? Hoje é FM, então a educadora fez parte, né? Quantas notícias eu ouvi pela educadora de Itaió, né, e do mundo. Quando não tinha rede social, o jornal da educadora, as informações que a gente tinha de manhã cedo, eram as que nos alimentavam para o dia, antes de ir para a roça, né? Verdade. Ou antes de ir para a escola, né? Ou no almoço, chegava em casa, ligava a educadora ou ligava a TV, mas a maioria das vezes era a educadora que tinha informação da cidade que a gente queria saber. Então eu cresci ouvindo, então sei bem dessa história da responsabilidade da educadora aqui para a cidade. Que bom, fico feliz em ouvir essas palavras do senhor aí, que a gente sabe que são 47 anos de credibilidade, sempre levando a informação aí da fonte, a informação real, né? Secretário, e ainda falando sobre esse assunto muito importante, a gente fala, a previsão de enchente, ela pode estar aí, esse diz que, né, que infelizmente acontece. O que mais se ouve na cidade, eu gostaria que o senhor talvez pudesse desmentir isso, né? Que o pessoal fala assim, mas foi anunciado agora esses valores, para a Defesa Civil, recuperar rio, arrumar barragem, tudo em ano eleitoral. Tem alguma ligação alguma ligação entre essas melhorias por ser ano eleitoral, algo assim, secretário? Bom, primeiro, se você perguntar para o prefeito, a gente não gosta de eleição a cada 2 anos. Né? Infelizmente, a eleição acontece nesse momento ainda a cada 2 anos. Está se discutindo no Brasil de unificar a eleição para 4 anos. Né? Mas o ponto principal todo projeto e toda ação ela tem um longo prazo. Eu assumi a Secretaria de Defesa Civil ano passado. E todos esses projetos a gente trabalhou nesse período em que eu estava lá. Não imaginando em ano eleitoral, imaginando em trazer resultado para as pessoas. E aqui eu quero dizer, e eu falei isso no dia lá, não sei se você acompanhou, ou era o meu pai, Afonso, né, que me cobrava, e a minha mãe, ou era o prefeito, ou era o governador. Então, quando eu olhava a ligação do pai, que a primeira coisa me perguntava se estava bem, né? E da mãe, e de segunda, como é que está a questão da limpeza do rio. Aí quando eu via o prefeito Aristides, ele já nem perguntava se eu estava bem, né? Ele já perguntava como é que estava a licitação. E o governador, ele já perguntava não só daqui, ele perguntava de Itaió, de Rio do Sul, de Rio do Oeste, de Laurentino, de Lontras. Então ele me perguntava tudo. Então eu tinha um bombardeio de cobrança de pessoas que querem ver resultado, né? Então todo esse processo é importante, mas isso não começou só aqui. A barragem de Tuporanga foi revitalizada. A barragem de Itaió já foi reformada e a parte hidráulica, mecânica das bombas foi feita. Não houve omissão. A empresa para fazer a limpeza foi contratada, né? Então não houve omissão. O projeto do rio, se começou a discutir limpeza do rio depois de 2023. Antes ninguém falava. Você sabe disso. Alguém chegou a cogitar aqui na rádio limpeza do rio antes de 2023? Aí o governador mandou fazer em Rio do Sul, né? E deu certo. Deu certo lá em Rio do Sul, 5 quilômetros e aquela ilha. Aí o governo disse, eu quero levar isso para todos os municípios. Então, quando eu assumi, a primeira coisa que ele disse para mim, eu lembro bem, na primeira reunião, Mário, eu quero limpeza e desassoreamento no Alto Vale inteiro. E ponto. Mas como é que eu vou fazer? Te vira. E eu fui atrás, né? Eu vim aqui com o prefeito, não dá para, eu acho que vim mais de 10 vezes aqui, né? Eu aproveito para visitar o papai e a mamãe, assim já me veio mais, né? Mas eu vim mais de 10 vezes aqui para conversar com o prefeito. Aí o prefeito um dia me disse com carinho, disse, Mário, eu vou passar o dinheiro para o senhor, Mário, faz lá que é mais rápido, né? Aí eu fui lá em Rio do Sul com o prefeito Maneca, Mário, toca vocês que é mais rápido. Aí eu fui lá em Londres, prefeito, toca vocês que é mais rápido. Então, o que a gente fez? A gente assumiu esse corredor central, que é eu brinco sempre da artéria, né? É a artéria de Itaió até Lontras, a gente está fazendo. Só não Laurentino, que a prefeitura quis fazer, né? Mas Itaió,
Rio do Oeste já foi feito um trecho, né? Vai ser feito outro trecho. Laurentino, o prefeito está licitando agora, né? Rio do Sul, até lá dentro da cidade, da divisa de Laurentino, um trecho de 6 km já foi feito, e depois até na divisa de Lontras, e depois Lontras até no Salto Pilão. Tudo isso foi feito. Então a gente realmente está trabalhando nisso. Então não tem nada a ver com o ano eleitoral, tem a ver sim com trazer condição para as pessoas. Essa é a nossa preocupação. A eleição, ela é um fato que não é nós que damos conta dele, né? Nós estamos sujeitos à eleição a cada 2 anos, né? Que talvez lá no futuro vai ser unificado por conta da mudança que está se discutindo. Depende do novo parlamento. O parlamento velho queria fazer, não sei se o novo vai fazer, mas dentro dessa condição. E aí é importante destacar também que são volumes altos de recursos, né? Você imagina o seguinte, se você pegar aqui em Itaió, vai dar, somando aí, contando a licitação, pelo menos 13, 14 milhões. Né? Em Rio do Oeste já foi investido 7, né? Vai ser, isso dá 20, vai ser investido mais 3 e pouco, né? Já dá 23. Em Lontras vai ser 12, dá 35. Em Rio do Sul, mais 20, né? Dá 55. No outro trecho de Rio do Sul, mais 21, dá 76. Em Lontras, desculpa, em Laurentino mais 12. Em Lontras, mais 22. Então, só aqui nesse trecho, sem contar os outros municípios, são mais de 90 milhões de reais de investimento em limpeza e desassoreamento. Algo que nunca foi feito na história, por conta daquilo que se viu que dá certo e a gente quer fazer. Tem outras coisas, por exemplo, o pessoal cobra lá o derrocamento de rocha do Salto Pilão. Você deve ter ouvido falar disso, né? E isso é um assunto que está sendo discutido desde 2011, e nunca ninguém fez o projeto. Então, o governador disse, Mário, tá, e se eu quiser fazer obra, tem projeto? Não, então vamos fazer o projeto. Eu disse, ó, esse é o ponto, governador. Todo mundo falou da importância, e o detalhe, não é só tirar a rocha lá. Se fosse só tirar a rocha, era fácil. O problema é que se nós tirar a rocha, seca o Rio do Sul. Então, exatamente, tem que botar comporta, fazer tipo uma mini barragem, que aí quando a água vem, abre a água antes para ela descer mais rápido. Ou seja, lá tem uma queda de 8 metros, 6 a 8 metros depois do Salto Pilão, e aí ela vai pegar a velocidade. Então, são coisas que estão sendo feitas, e só o projeto é 8 milhões. A obra está estimada em mais de 200. Só daquela mini barragem lá. Mais caro que a barragem de Mirim Doce. Só para você ter uma ideia da estimativa, pode ser que o projeto fique mais barato, mas que vai beneficiar todo o Alto Vale, né? E vai dar a condição da gente acelerar a água. Então, esse é o ponto importante também. Então, são vários projetos que estão acontecendo, que são lá do JAICA, né? De 2008, 2009, 2011 foi entregue e alguém deixou na gaveta. Fez o contrato de uma licença ambiental. O JAICA já previa fazer limpeza e desassoreamento de rio. Além do derrocamento de rocha, que vai ser feito depois, né? Mas não foi feito. Então a gente está tirando da gaveta o que ficou engavetado até 2023. O governador Jorginho, quando entrou, tirou essas coisas da gaveta e está atacando uma por uma. E não é só aqui. Tem obra em Tubarão, de limpeza e desassoreamento. Tem recurso em Bom Retiro, aqui no Planalto, de limpeza e desassoreamento. Mirim Doce recebeu recurso de 500 e poucos mil para fazer limpeza e desassoreamento do rio, lá dentro do Mirim. Né? Então, toda essa região está sendo beneficiada com obras e ações. Muito bem. Prefeito, o nosso tempo já esgotamos o nosso tempo, mas eu quero aproveitar aqui, falar um pouquinho sobre. Hoje eu aproveitei bastante a presença desse secretário aí. Prefeito, a gente reza, a gente, né, torce para que esses equipamentos que vieram através da Defesa Civil não sejam utilizados, que essas embarcações, que é utilizado em momentos críticos aí. Mas eu queria que o senhor fizesse uma avaliação aí, né? A gente percebe que as ligações, os chamados que o senhor fez para o seu mar aí surtiram efeitos, né? Embarcações, caminhão, carro, através do Estado também, tudo intermédio do ex-secretário Mário. Hoje a Defesa Civil está bem assistida, que com certeza o que passamos em 2023 não passaremos mais, porque agora hoje a gente possui vários equipamentos que auxiliam muito nesse momento. Como é que o senhor avalia aí essa vinda desses equipamentos para o município de Itaió? Primeiro aqui eu quero agradecer, né, estar junto aqui com o Mário, né, e Debrando, o ex-secretário do Estado de Defesa Civil. Aqui uma aula, né, no dia de hoje, as explicações. Obrigado, Mário, pela clareza, né, aquilo que é feito com a transparência, que mostra para o povo que a intenção é das melhores. A burocracia temos que enfrentar. Muitas vezes a gente prevê 1 mês, 2 ou 3, e leva 6 meses. Então,
a questão do tempo muitas vezes é um entrave daquilo que tem que ser feito por etapas. Então a gente vem passando no dia a dia também na nossa prefeitura, em todos os lugares, no estado, no Brasil, a morosidade daquilo que podia ser mais ágil, mas temos que seguir os trâmites, né, dentro daquilo que é possível. E o nosso estado, Santa Catarina, através do governador do estado, Jorginho Melo, muita coisa boa foi feita, não só na área da defesa civil, em todas as outras áreas. Aqui no nosso município de Taió tem que ser grato para aquele que vem ajudando, não só para Taió, todos os municípios de Santa Catarina. Então, é uma clareza, é uma verdade que tem que ser dita, respeitando aqueles que têm vontade de trabalhar e também dar um reforço para ir agradecer pelo esforço feito, né, para aquilo que vem sendo feito. Falando em barragem de Taió, eu nasci no meio da barragem, então eu nasci lá, meu umbigo está enterrado lá no meio da barragem, meu pai tinha um terreno bem no centro da barragem, e onde a barragem foi construída é o terreno do meu avô materno. Então, a gente viveu o início, a transformação e até a conclusão da barragem. Brincou no pasto, como diz o... Então, a barragem é segura. Eu vou dizer, Mário, que tudo aquilo que foi feito, o trabalho, a seriedade naquela época da construção da barragem, uma barragem bem construída e segura. Então, Taió é protegido por esta barragem, primeiro passo. Ele é um alívio nas enchentes, onde a enchente ela vem com mais... não vem tão violenta no nosso município. Ok, dá tempo de sair fora dos níveis de enchente. Então isso tem que ser levado a sério. As previsões estão aí, tem que estar atento, né? A informação, que ele falou, Mário, a informação segura da Defesa Civil, do órgão oficial, não se apavorar, né, daquilo que possa acontecer. Já passamos para os períodos 83, 84, né, 2011, 2023... Então, tudo isso já abalou o povo de Taió e está consciente daquilo que a natureza pode transformar num minuto, num dia, em horas, né? Aquilo que pode estar normal e a gente pode ter um problemão na frente, que é as variáveis do tempo. Então, as previsões existem. Vamos rezar, como você falou, e acreditar que isso seja previsões, né? Mas quando há previsões, o acontecimento está mais próximo, então tem que estar alerta. E assim dizer, a Defesa Civil nossa de Taió, já foi aqui falado pelo Jonathan, né, que é o nosso diretor da Defesa Civil, que vem fazendo um trabalho brilhante. O reforço que foi dado já, nós temos hoje 7 barcos, inclusive hoje estão um pessoal lá em Florianópolis fazendo curso, né, e aqui comandado pelo Jonathan, e também o grande apoio no nosso presidente da Câmara, o vereador Jaci, e todos os vereadores também sempre juntos, e se envolvendo nessa situação de estar preparado para um momento difícil. Então, essa parte a gente já está prevenido, né, com todos os barcos já com pilotos, né, treinados, tem que ser do quadro de funcionários efetivos, né? Então, todos dentro de uma regra, né, dentro de umas condições que são feitas. E também, assim, hoje nossa Defesa Civil tem, né, ali um caminhão-pipa chegando em pouco tempo. Foi adquirida essa semana, Mário, chegou ali uma caminhoneta para melhorar o atendimento da Defesa Civil, porque aquela que estava já estava bem usada, então ela vai para outro setor, então o município entendeu que também tem que equipar. A vinda do Jeep Renegade ali, que todo, né, o estado distribuiu ali, Taió foi contemplado, a gente agradece o empenho do Mário também naquilo que pôde fazer para o nosso município, e outras muitas coisas assim, né, a gente vai avaliar aqui, coisas boas no nosso município. Então, hoje a Defesa Civil de Taió, ela vem sendo né, um controle melhor da situação. No Passo Manso tem, pela Defesa Civil, daqueles medidores de chuva ali, pluviômetro, aí, que faz a medição, a estação. Também o Taió colocou uma lá em cima da Laranjeira, quase na divisa com Santa Cecília, que está ligada ao fornecimento de dados para também a Defesa Civil do Estado. Então, essas contribuições, essa avaliação que é feita tanto no fechamento das barragens quanto na informação para o pessoal aqui, ela é importante. Então, agradecer de toda forma aquilo que é feito e aquilo que vem sendo feito para Taió. E dizer para o povo de Taió assim, temos que acreditar que o tempo seja bom, sim, mas tem que estar alerta às variações que podem acontecer a qualquer momento. E as notícias dadas pelos órgãos, né, de credibilidade, como aqui a rádio e outros meios de comunicação, que sejam confiáveis, né, e que as pessoas levem a sério aquilo que é dito, né? Porque ele falou aqui o Mário, se você está numa região que 3 metros dá passagem e se vier 4 e não tem mais, se previna, né? Então, tomar por base, sempre com um pouco de antecedência, fazer isso. E, Mário, agradecer de coração, né, por tudo aquilo que
vem sendo feito pela Defesa Civil do nosso município, se atentando aqui, vamos dizer, se atendo a mais a Defesa Civil, né, naquilo que a gente vem se propor a fazer. As tuas explicações tiram muitas dúvidas, né? E essa limpeza do rio, Itajaí, Rio Taió, essa fluidez da água que vai ser melhor, ela inibe, talvez o nível subir um pouco mais pela fluidez da água, ajudando, né? Às vezes meio metro é muito importante muitas vezes. Às vezes demora mais, né? Porque ela foi mais rápido embora, então demora um pouquinho mais para subir. Então dá tempo, né, para a gente sair do momento lamentável, né, que muitas vezes pode ter, e ter a segurança. Então, assim, hoje a gente está aqui anunciando isso, né, e que venha muitas boas notícias para o nosso município de Taió ainda, né, que pode vir no melhoramento que deve ser feito, né, e como prefeito a gente tem uma grande preocupação, né, e a gente quer que todo o povo de Taió seja consciente, seja calmo e, se o período acontecer, transcorrer normalmente. Mas eu acredito, tenho fé, que isso seja só previsões, né? Então, deixar aqui um forte abraço a todo o povo de Taió que está nos ouvindo, todas as pessoas, e estar sempre crente naquilo que podemos fazer melhor para o nosso município. Muitas obras boas estão fazendo no nosso município. Na próxima semana estaremos anunciando aqui o que vem acontecendo no nosso município de Taió, as construções, né, vou dizer, a pavimentação, as pontes que estão para sair ali na construção. Então, muitas obras que estão acontecendo no nosso município. Estaremos num diálogo aqui, franco e aberto, para mostrar para essa população que o trabalho sério, com dignidade, ele cresce e dá vamos dizer, credibilidade para quem está fazendo o trabalho, e a população é bem assistida. Muito bem. Prefeito, obrigado pela sua presença. Secretário, eu quero agradecer aqui a presença do senhor, né, mais uma vez. Quero também, a gente, como imprensa, a gente sabe do trabalho que o senhor realizou durante esse período, um pouquinho mais de um ano, né? E vai lembrar também que o senhor, como secretário, não foi secretário das barragens, assim, e sim de um estado inteiro. Então a gente sabe que quando se fala em Defesa Civil, a gente já remete nas barragens. Só que tem que lembrar que a Defesa Civil também ela faz um trabalho muito importante no estado de Santa Catarina inteiro. E a gente tem aquele detalhe que sempre pensar em nós, né? A nossa barragem, nosso município, mas o estado todo aí que sempre sofre também. Então, parabéns pelo trabalho que o senhor executou durante esse período que o senhor esteve aí, que com certeza, não desmerecendo nenhum secretário, mas se uma nova oportunidade aparecer, Santa Catarina ganharia muito se o senhor assumisse novamente essa pasta. Eu deixo espaço para as suas considerações. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Aristeu. E você lembrou muito bem, quando eu assumi, alguns prefeitos de outras regiões disseram, ele vai só cuidar do Vale. Eu ouvi isso, tá? Muitos prefeitos me ligaram e disseram, Mário, não adianta falar contigo, você vai cuidar do Vale. Eu disse, não, eu sou secretário do estado inteiro. Então a gente ajudou os 295 municípios. Todos receberam algum recurso da Defesa Civil. Seja ponte, né? Seja caminhão-pipa lá no oeste, por exemplo. Lá no oeste, todos os municípios do oeste, meio oeste, extremo oeste, receberam caminhão-pipa. Por quê? Por causa da questão de seca. E quando a gente fala enchente aqui, eles falam em seca. A preocupação deles maior é seca. Enchente muito rara em alguns municípios. Limpeza e desassoreamento. Teve município que recebeu dinheiro lá no oeste, no Planalto, no sul, no extremo sul, no Planalto Norte, né? E no Vale. Claro que o Vale acabou recebendo mais por conta da situação, né? Mas na grande Florianópolis, Leoberto Leal, Santo Amaro, Palhoça, eu podia citar vários municípios que receberam recursos aqui de limpeza e desassoreamento. É muita obra importante, porque a gente já previa que poderia haver chuva, seja esse ano, outro ano ou próximo, então tem que fazer. Então o governador determinou que a gente fizesse. Então foi uma meta. E claro, eu sou apaixonado por Taió, né? Eu cada vez que entro aqui eu lembro da saudosa escola Maria Leal Sauer, né? A diretora Mariota, quem é mais antigo que nem eu e prefeito aqui sabe dela, saudosa, já faleceu, né? O Colégio Estadual Luiz Bertolo, o diretor Lino João Del Antônio, né? Que foi meu diretor na época. Então a gente viveu essa história, andou de bicicleta nessa cidade, trabalhou na Predial, trabalhou no Bradesco, trabalhei na Funerária Valentini, né? Então trabalhei na roça com meu pai, com minha mãe, fui servente pedreiro com meu pai. Então eu tenho história aqui, eu tenho vida aqui, isso me moldou a ser o homem que eu sou hoje, né? Então Taió me ajudou a ser o homem que eu sou. Então eu sou muito grato
a Taió, a todos meus pais, né? E minha família toda. E claro, principalmente a Deus, né? Que nos conduz. E aí eu quero terminar dizendo assim, que Deus te abençoe, Aristeu, abençoe o prefeito, abençoe as famílias de Taió, né? Abençoe as famílias da nossa Santa Catarina. Muitas bênçãos a todos vocês. Obrigado. Muito bem. Obrigado, então, esse secretário Mário Hildebrand, também ao prefeito do município de Taió, prefeito Aristides Eloy Valentini. 12 horas mais 15 minutos, finalizamos nosso bate-papo, que está disponível